Olá, turma. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de auxiliar veterinário de pequenos animais. Estávamos falando sobre os répteis, né? Atendimento a pequenos répteis criados como animais de estimação. E nessa etapa nós vamos falar alguns dos problemas comuns que são vistos nesses bichinhos, né? Vamos ter algumas noções sobre isso. Então, a primeira slide que eu vou mostrar aqui fala sobre um problema comum nos jabutis, que é os defeitos do casco. Pode ser dos cascos, às vezes dos ossos, né? Que são deformidades. E elas acontecem por problemas nutricionais. Então, algumas pessoas podem até achar que o casco de uma tartaruga pode ser desse jeito aqui, olha. Mas o casco da tartaruga não é assim. Do jabuti, o casco do jabuti, ele é lisinho, desse jeito aqui. Então, quando a gente vê um casco com essas calosidades, com essas elevações aqui, como a gente está vendo aqui em cima, nós já podemos ter certeza que esse animalzinho teve problemas, falta de proteína na alimentação dele, e por isso ele ficou com o casco todo defeituoso. Esses defeitos podem se apresentar de vários modos e algumas vezes serem tão severos como isso que nós vemos aqui, né? Esse animalzinho, ele tem uma deformidade, um defeito de casco enorme, que compromete a própria vida dele, né, o bem-estar desse animal, porque o casco está totalmente alterado devido a esse animal ter sido tratado com alimentação imprópria, né? Algumas pessoas criam jabutis dando somente banana, somente alface, tomate, né? Enquanto esses animaizinhos são onívoros, eles têm que comer vegetais, mas também frutas, vegetais, legumes, mas também proteína de origem animal, né? Então, aí a importância da nutrição. O casco do jabuti, ele é ele é o osso, tá? Então, isso aqui é o osso do animal, a coluna e as costelas do jabuti, né? Dos quelônios, eles são unidos e formam essa carapaça toda que ele tem, né? Então, por cima do osso nasce uma escama, como se fosse a unha da gente, que é o casco que a gente vê por fora, uma camada de queratina que a gente vê envolvendo todo o casco do animal. Mas abaixo dessa queratina nós temos osso puro, tá? Então aqui nós temos a imagem do osso, tanto por cima quanto por baixo, olha. Formação óssea. E algumas fraturas nesse casco são comuns, às vezes porque o carro passa por cima ou porque cai alguma coisa sobre o animal cai de algum lugar alto e cai e acontece exatamente uma fratura desse osso. E dependendo do grau dessa lesão, pode ser muito grave, pode ser fatal, às vezes não. Às vezes foi um osso que quebrou, mas não afetou os órgãos internos, ele pode consolidar como uma fratura qualquer, por exemplo, como a gente fratura o braço e o osso cicatriza. Aqui tem algumas intervenções nesse sentido, né? Na fratura do casco, como a gente vê aqui, foi colocado um parafusinho desse lado e do outro, e através de um fio que a gente chama, um fio de aço, um fio que a gente chama de cerclagem, foi estabilizado essa fratura para ela não ficar se mexendo ali, ficar unida, não ficar fazendo assim. E aí é suficiente para o casco consolidar.
Algumas vezes essas fraturas, esses machucados podem fazer buracos no casco e são utilizadas alguns tipos de massas especiais que vedam e fecham o casco do animal, né? Os jabutis, então, são répteis que fazem deposição de ovos e, no entanto, a reprodução deles merece alguns cuidados, né? Na verdade, é proibido fazer reprodução de animal silvestre do, sem autorização do IBAMA ou do órgão competente para isso, né? Mas esses animaizinhos, de qualquer forma, botam ovos. E algumas vezes, então, numa radiografia como essa que a gente está vendo ser feita aqui, né? O animalzinho, às vezes, para fazer radiografia, é colocado em cima de um tubinho que ele não consiga mexer as pernas, não consiga sair desse lugar, e é feita a chapa de raio-x nas posições que precisam ser feitas, e aí a imagem pode demonstrar ovos dentro do animalzinho. E esses ovos, um dos problemas que acontecem às vezes, esses ovos serem mal formados, e também, muitas vezes, isso está relacionado com questões nutricionais, e esses ovos mal formados podem não sair, podem ficar literalmente presos lá dentro e não sair, e esse animalzinho tem que ser submetido a uma intervenção cirúrgica, em que o cirurgião tem que pegar uma serrinha e cortar. Essa aqui a parte de baixo do casco do jabuti, a gente chama de plastrão, né? O casco de baixo da barriga dele, a gente chama de plastrão. E com uma serrinha, né, circular, uma ferramenta com uma serrinha circular, é cortado. Lembrando que isso aqui é um osso. Então, depois que tira essa tampinha, faz a cirurgia, remove-se lá os ovos que estavam retidos, que não estavam saindo, né? E aí depois coloca de novo a tampinha aqui que foi retirada e fixa ela com os parafusinhos, com a massa, né? E isso deve consolidar como um osso quebrado normalmente. Aqui são algumas radiografias, né, feitas em répteis, e a radiografia é um recurso muito utilizado, porque quando a gente pega um animal, principalmente como a gente viu um jabuti, e vai querer fazer um exame nele, logo se percebe que é muito limitado o exame físico, né? Às vezes o animalzinho consegue se recolher dentro do casco e a gente não consegue ver praticamente quase que nada. Então, assim, a radiografia é um recurso simples, fácil de ser utilizado, e nos traz bastante informações. Um outro problema comum e infelizmente é comum, as pessoas que têm um jabuti deixam no quintal junto com o seu cãozinho. E o cãozinho pode, pessoal, muitas vezes conviver com aquele jabuti sem nunca se interessar por ele, sem nem interagir, mas não é raro que num dia o cãozinho esteja lá no seu quintal sem ter o que fazer e olhe para o jabuti e resolva simplesmente roer aquela pedra ambulante. E esses acidentes são comuns. Às vezes come a patinha, às vezes rói mastiga o casco até fazer buraco no casco, tá? Então, assim, na minha experiência, deve-se sempre evitar deixar o jabuti junto com o cachorro. Estará sempre correndo um risco de acontecer um acidente triste desse tipo. Tá? E aqui a gente está mostrando que após uma amputação, é comum utilizar uma rodinha de um carrinho de brinquedo, uma rodinha de rolemã, enfim, fazer uma adaptação em que essa rodinha é fixada no casco por meio de parafusinhos mesmo, né? Feito com parafuso cirúrgico que pode ser utilizado para isso, e esse jabuti consegue
caminhar com as outras 3 pernas, né? E essa rodinha praticamente perfeito, ele consegue se direcionar para os lados e caminhar. Uma das técnicas que é interessante vocês, como auxiliares veterinários, conhecerem é a alimentação forçada, tá? Então, os répteis podem, por conta das suas doenças, não estarem se alimentando, pararem de se alimentar. E praticamente todas as espécies podem ser praticamente de modo fácil serem alimentadas artificialmente, tá? Então, basta dar uma forçada, vamos dizer assim, para abrir a boca do animalzinho e introduzir uma sonda de tal modo que ela vá direto lá no estômago, tá? Essa sonda é facilmente introduzida porque a traqueia desses animais, ela fica bem exposta, bem aqui próxima da boca. Então, a gente, quando abre a boca deles, consegue enxergar a traqueia e evitar de colocar o tubinho dentro da traqueia, passar pelo lado, por cima dela e introduzir, vai então pelo esôfago até próximo do estômago, e onde, então, é possível colocar uma alimentação pastosa, líquida, né, através dessa sonda. Aqui está fazendo, então, numa serpente, né, com uma sondinha especial. Aqui é uma técnica cirúrgica, onde foi feita uma incisão no pescocinho para já introduzir direto no esôfago. Então, a sonda foi colocada no esôfago, e ela que está lá próxima do estômago, e então ela é fixada aqui, de modo que o dono, ou o enfermeiro, o auxiliar, ele vai poder todo dia dar tanto alimento como medicação através dessa sonda, todos os dias, mantendo a hidratação desse paciente, cuidando então desse paciente, uma vez que é praticamente impossível ficar dando remédio pela boca, né? Eles não cooperam, eles não aceitam. Então, essa é uma forma de sonda esofágica que pode ser feita em quase todas as espécies, tá? Então, isso é feito no cachorro, no gato, em muitas espécies é possível usar essa técnica aí. Essa é uma sonda de alimentação que tem a pontinha aqui redondinha, né? E aqui pode ser que seja um procedimento anestésico, ou pode ser que essa pessoa esteja dando alimento através da sonda, né? Eu coloquei aqui só para ilustrar, mas seria com uma sondinha desse tipo, que a pontinha dela não perfura, né? Ela é redondinha. Então, essa sonda é chamada sonda de gavagem, aqui é o nome técnico aqui dessa sondinha, utilizada para alimentação, geralmente de répteis e aves, tá? E aves. Esse é um outro problema comum que encontrado no dia a dia das clínicas dos jabutis, onde eles expõem a região do pênis, né? Esse troço grande aqui é o pênis do nosso jabuti. Ele expõe o pênis naturalmente, num comportamento natural, e às vezes caminhando no quintal da casa, pode ser que seja um acimentado, pode ser que tenha pedra, pode ser que aconteça alguma coisa que machuca a região peniana, e então ela machuca, ela inflama, ela incha, e aí ele não consegue colocar de volta para dentro do casco, na verdade, né, para dentro da cloaca, né, o pênis. E esse pênis cada vez vai machucando mais, e quando chega na clínica, chega assim, aqui ele está inchado, né? Está alterado, porque ele ficou exposto. E então esse pênis tem que passar, ou esse animalzinho vai ter que ser anestesiado, a gente vai ter que conseguir colocar esse pênis de volta, fazer uma sutura, ou em alguns casos extremos, fazer realmente a amputação dele, remover ele, porque ele não pode ficar exposto desse jeito, machucando. E aqui nós, então, vimos alguns casos, né, os mais comuns, só para vocês terem algumas noções de problemas que ocorrem com os répteis.
e vamos passar a falar um pouquinho ainda dentro de atendimento de animais silvestres, vamos falar um pouquinho sobre aves, tá? Também é bastante comum aparecerem aves criadas como animais de estimação, né? Para clínicas que atendem animais silvestres. E principalmente, não somente, né? Porque existem muitas espécies de tipos de aves, mas principalmente os mais comuns são os chamados psitacídeos, tá? Que são os papagaios, os periquitos, as calopsitas. Esses são muito frequentes, muito comuns, assim como os passeriformes, tá? Então, quando a gente fala ave, a ave envolve todos esses grupos, mas quando a gente fala passarinho, são as aves que são do grupo dos passeriformes, né? E esses passeriformes, alguns exemplos comuns, são os canários, o trinca-ferro, o pássaro preto, entre tantos outros. Mas também acontece, às vezes, de algumas aves domésticas aparecerem, como galinhas, patos, peru, pombos e etc. Essas são as espécies mais comuns, né? Mas a classificação das aves é imensa, tem uma série de tipos diferentes, e aqui a gente então já falou dos galiformes, os anseriformes são os patos, os columbiformes são as pombas, os passeriformes e os psittaciformes que nós já conversamos. Mas só para ter uma ideia, ó, aqui nós temos 28 ordens das aves, incluindo aí tantas outras, né? Então, desde um avestruz, que é uma ave enorme, até um beija-flor, existem aves de diversos tipos, os gaviões, as corujas, os urubus, etc., mas que são aves da natureza, já não são aves que aparecem, vamos dizer assim, rotineiramente numa clínica veterinária. Rapidamente falando um pouquinho sobre algumas características das aves, é uma noção rápida, só para vocês já terem ouvido falar sobre isso, tá? Então, a característica das aves essencial é que elas são cobertas por penas, é onde diferencia dos mamíferos, diferencia dos répteis, diferencia de todo mundo. Algumas aves possuem uma glândulazinha ali próxima da cauda, né, que tem esse nome esquisito aqui, ó, glândula urupigiana. Não são todas as aves, mas algumas aves possuem essa glândula é a única glândula que as aves possuem na pele. Então não tem glândula de suor, essas coisas não tem. Essa glândula especial, ela produz uma espécie de um óleo, esse óleozinho, a ave vai lá com o bico, encosta nessa glândula lá perto da cauda e depois ela vai alisando todas as penas, uma por uma, passando esse óleo em todas as penas dela. E aí essas penas ficam com uma camada protetora impermeável. Se você pegar a pena de uma ave, por exemplo, de um pato, e você colocar na água e tirar, você vai ver que a pena escorre a água e a pena fica praticamente seca, né? Graças a essa camada protetora. Bom, as aves possuem asas, né? O pinguim, mesmo o pinguim que não voa, ele tem uma pequena asinha que é adaptada para ele nadar, né? São espécies, algumas espécies que têm os seus diferenciais bastante notados, né? Mas a maioria das aves possuem as asas como a gente conhece para voar. São bípedes, né? Andam com 2 pezinhos, e são animais que têm uma certa capacidade de manter a temperatura do corpo, diferente dos répteis, que têm dificuldade de manter a temperatura do corpo. Uma curiosidade, e o termo que se fala, né, tanto os mamíferos como as aves, o termo técnico é homeotérmico, né, capaz de manter a temperatura do corpo equilibrada, né, com mecanismos que ajudam o corpo a ficar com uma temperatura mais equilibrada. Bom,
Uma curiosidade é que alguns ossos das aves, eles são ocos por dentro. E, não é, e esse oco, claro, lá dentro tem o quê? Tem eles são chamados de ossos pneumáticos porque eles têm um saquinho, um saco que se comunica com o pulmão, são chamados sacos aéreos. Nesse caso, sacos aéreos pneumáticos que adentram alguns ossos, o primeiro osso da asa, que é o húmero, o fêmur da perna, tá? Então, são sacos aéreos. Isso é para que a ave fique mais leve, para ajudar ela no voo. Elas têm um sistema respiratório muito diferenciado em relação às outras espécies pela presença de sacos aéreos.